Ô Gomes, o Alberto falou aí desse início da trajetória, né? Você, eu conheço bem porque eu sou de Araçaí, que é colado com Sete Lagoas. Você jogou no nosso Democrata Jacaré. Como é que foi esse começo? Você esperava vir pro Cruzeiro e com essa ascensão meteórica desse jeito? Porque todo mundo busca uma oportunidade, né? A sua veio porque te viram em um jogo que você tomou quantos gols? 12 gols na Toca da Raposa. Você pensava isso, Gomes? Nunca imaginava, né? Eu já me destacando ali, eu não comecei a jogar no gol, né? Comecei jogando na linha e um determinado dia em Sete Lagoas, no futebol de areia lá, faltou o goleiro daquele final de semana, né? Que trabalhava, o goleiro trabalhava sempre. E eu fui... Era o quê, no Náutico? Não, a Prefeitura de Sete Lagoas fez várias quadras de areia na cidade. E 132 equipes começaram a disputar. E eu fui disputar para a equipe do meu bairro, como atacante. Mas o goleiro faltou e eu falei assim, poxa, é a minha oportunidade, né? Ia ficar no banco mesmo. Entrei para nunca mais sair, Samuca. Então, assim, aí a escolinha do Cruzeiro chegou lá em Sete Lagoas através do Zé Carlos, né? Zé Carlos Bernardes. Joguei lá no Ideal, ó. No Ideal, a escolinha exatamente ali. Eu era camisa 10 do Zé Carlos, acredite se quiser. Bati na porta lá do Zé Carlos, né? Foi até o Markson, lá de Sete Lagoas, que era o gerente da escolinha. Eu cheguei lá e falei assim, eu posso treinar aí com vocês? Ele falou, pode, mas tem uma mensalidade a ser paga aqui, né? Eu falei, eu não tenho condições. Ele falou, então vem segunda-feira aí, traz sua chuteira e sua luva. Eu falei, eu não tenho chuteira e luva. Então como que você quer treinar aqui? Aí ele disse assim, não, vem na segunda-feira. Ele me deu uma luva, que tá lá do material lá, e me deu uma chuteira também. Comecei a treinar, a escolinha fez uma junção com o Democrata de Sete Lagoas, e aí eu comecei a disputar o Sub-20 lá em Sete Lagoas, né? Eu já comecei a jogar no gol muito tarde, né? Sem base nenhuma. E aí eu vim teve um amistoso contra o Cruzeiro na Toca 1, e nós tomamos 12 gols naquela época, mas só que era para ter tomado uns 30. Evitou mais uns, né? Era para ter tomado uns 30. Então eu estava rodando o Brasil, fui no CRB de Alagoas, tinha passado no teste do Guarani de Campinas, meu empresário na época liga, olha, o Cruzeiro quer você aqui, tá precisando de um goleiro 81, do ano de 81. Eu falei assim, então... Aí ele falou, fala pro pessoal do Guarani que você vem buscar os documentos para você assinar lá. Vim, nunca mais voltei, né? Aí fui fazer um teste no Cruzeiro, né? E um jogo lá em Januário até. Fui muito bem, aí eu assinei pela Sub-20 ali, né? Como segundo goleiro, né? E as coisas foram acontecendo meteoricamente, como você falou. E eu lembro muito bem quando o Cruzeiro teve uma crise de goleiros, que o Jefferson teve que jogar, o André Doren, né, machucou o joelho, depois o Rodrigo Poço foi entrar no jogo e deu estiramento na posterior. Eu era o reserva do Júnior, então eu precisava puxar um do Júnior. Mas naquela semana o Branco era o titular. O Branco era o titular do Júnior. Então, naturalmente, ele subiria junto com o Jefferson. Ele tinha pulado o muro da concentração, estava afastado por 15 dias, caiu no meu colo. Né? Então você vê a mão de Deus aí em todos os detalhes. E aí já era o Filipão na época, né? O Filipão gostou muito de mim ali, do meu trabalho, né? Claro que eu não tinha base nenhuma, então eu caía por cima do braço, mas a bola não passava, isso que era o mais importante. E foi Alberto, acontecendo. É uma história espetacular, né, Vibrante? Sensacional. É um cara que venceu, né, na vida, né? Não esperava que seria um vencedor, mas né, você forjou as suas vitórias, né, de forma assim, sensacional, porque você não foi trabalhado nas categorias de base, não foi trabalhado. Você veio já praticamente pronto para ser um goleiro ou outro, ou um back, sei lá, qualquer coisa quando você começou. Então foi sensacional. E a sua figura realmente é extraordinária, era um cara honesto, calmo, educadíssimo, que você tem uma educação realmente sensacional. Obrigado. Dado pela sua família, né, minha mãe e meu pai. Exatamente. Então, você venceu porque você mereceu. Né? Amém. Realmente foi assim, você nunca sabe a hora que a oportunidade vai chegar, mas você tem que estar preparado para ela, você tem que estar disposto a enfrentar, né? Mesmo que você não esteja preparado. E quando eu comecei a jogar no Cruzeiro, eu não estava preparado
totalmente, tecnicamente, mas eu estava disposto a dar o meu melhor, a minha vida, né? Para defender as cores do Cruzeiro, e eu sabia que ali era uma grande oportunidade. Então, por isso que eu falo, as coisas que aconteceram na minha vida, a Europa, por exemplo, não estava dentro dos meus sonhos. Meu sonho era ser um jogador de futebol e dar uma casa para minha mãe. Esse era o meu sonho, né? Mas é quando a gente coloca realmente aquilo que o homem, né, pode fazer, as oportunidades que vêm, a gente abraça essa oportunidade, assim como foi a minha história no Cruzeiro, as coisas começam a acontecer naturalmente, né? Uma coisa puxa a outra. Você foi um exemplo para muita gente, né? Para muitos jogadores de futebol. Sem dúvida nenhuma que foi. Hoje, infelizmente, os clubes ainda estão perdendo muitos jogadores, porque talvez tenha aquela maturação tardia, né? Foi o meu caso, né? A maturação tardia, talvez as oportunidades não aconteceram antes para mim, né? Então eu tive uma maturação tardia. Eu cheguei no Cruzeiro com 19 anos de idade. A minha primeira sequência com treinador de goleiro, meu primeiro treinador de goleiro foi no Cruzeiro. Então, poxa, eu tinha que correr atrás do tempo perdido. E hoje os clubes, eu trabalhando como agente de futebol, eu vejo que os clubes estão perdendo grandes oportunidades com atletas, porque eles já não recebem mais jogador de 17 anos ali igual recebia antes. Hoje você não ia ter essa chance. Não ia ter essa chance. Sabe, hoje eu não ia ter essa oportunidade, mas pela visão ali da época do finado Faustão, né, que era o diretor da base, ele viu ali que o Gomes, que tomou 12 gols, era o Gomes que não era por ter tomado 12 gols, era por ter impedido muito mais, né? E a idade ali não era um empecilho para que eu pudesse me transformar, né, em um jogador de futebol, em um goleiro. E o Vanderlei foi sensacional na sua vida também, né? O time também era bom, que às vezes você tomava um golzinho, mas tinha Alex e companhia, né, Gomes? Olha, a gente tinha uma confiança muito grande, né, no clube. O Vanderlei, ele bancou a minha permanência. Eu comecei a jogar em 2002. Ele bancou o Gladstone, ele bancou você, né? Exato. Então, assim, mesmo com muita pressão, né, o Cruzeiro na época, eu lembro que estava... tem até uma entrevista do Marcão na época do Cruzeiro que, né, o pessoal perguntou pro Marcão, o Cruzeiro está interessado em você. Ele falou, como que eu vou para lá se tem aquele jovem goleiro lá, o Gomes, que eu já tinha começado em 2002 a jogar. Então, assim, o Vanderlei, né, ele disse que quando ele chegou no Cruzeiro, ele via que eu seria o primeiro goleiro do time, né? Então, assim, o Vanderlei foi essencial para minha carreira, e o time também ajudou muito, né? Quando o time ele tá bem, consequentemente você tem mais tranquilidade para poder desenvolver o seu trabalho.